Olá, você, meu amigo, minha amiga aqui do Serviço Social para Concursos, como é que tá? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui para a gente dar continuidade à nossa aula de atos administrativos. Bem-vindo a mais um bloco, bem-vinda a mais um bloco. Gente, seguinte, nós estamos falando sobre uma classificação doutrinária dos atos administrativos e agora a gente vai falar sobre uma classificação quanto às prerrogativas da administração. Quanto às prerrogativas da administração, o ato ele pode ser um ato de império, de gestão ou de expediente. Pessoal, ato de império, o nome fala império, lembra o quê? Poder, né? Império lembra poder. Então, ato de império, pessoal, é aquele ato praticado pela administração pública com prerrogativas de supremacia, com prerrogativas de superioridade. Este é o nosso ato de império. Então, no ato de império, pessoal, a administração pratica um ato em posição superior, em posição de supremacia, e ela determina que o particular faça alguma coisa. Vejam que eu até coloquei uma figurinha aqui, ó, para ilustrar o que é um ato de império. Essa figura aqui é uma figura de um servidor. Como é que você consegue identificar que isso aqui é um servidor? Pela barriga, né, gente? Todo servidor público que se preze tem que ter uma barriguinha, servidor, servidora. Então tem que ter, gente. Tem que ter uma barriguinha ali. Uma barriguinha é de estimação do servidor. Ainda bem que a aula aqui só pega aqui, ó, do busto para cima, né? Pega o busto e não o busto, porque senão a gente não ia ficar tão legal no enquadramento. Então perceba, no ato de império, eu tenho a administração pública em posição de supremacia, em posição de superioridade em relação ao particular. Então, por exemplo, quando a administração aplica uma multa de trânsito, ela está determinando, você tem que pagar. Quando a administração embarga uma obra irregular, chega lá a administração e diz, pode parar, tem que parar essa obra. Interdição de estabelecimento comercial. Tem um estabelecimento que está com irregularidade, a administração manda interditar, apreende uma mercadoria. Tudo isso é o quê? Tudo isso é ato de império, em que ela pratica com superioridade, com supremacia. Tudo bem? Então aqui, meus amigos, nós temos, além do ato de império, ato de império, portanto, é esse ato, o ato de império, portanto, é esse ato em que há superioridade, supremacia do interesse público. O ato de gestão não, gente. O ato de gestão não é um ato praticado com supremacia. Não tem superioridade, não tem supremacia. Eu posso até dizer que há uma horizontalidade. O ato de gestão é aquele ato praticado pela administração pública na gestão de seus bens e serviços. Na gestão de seus bens e serviços. Gestão de seus bens. Como assim, professor? O ato de gestão, gente, é um ato praticado pela administração pública em que não há imperatividade. É um ato praticado pela administração pública, pessoal, em que ela não determina, ela não obriga que o particular faça alguma coisa. É um ato horizontal, pessoal, não é vertical, é horizontal. É um ato, pessoal, em que a administração pública tem que praticar para fazer a gestão de seus bens e serviços públicos
mas ela não determina nada. É tanto que eu coloquei uma figurinha aqui, ó. A figurinha que eu coloquei, ó. Duas mãos se apertando. Por quê? Porque aqui existe uma espécie de acordo. Existe uma espécie de negociação. Aqui não há determinação nenhuma. Um exemplo disso é um requerimento de licença. Uma licença para exercer uma atividade profissional. Por exemplo, você que é assistente social, você tem um conselho de classe, né? Um conselho regional do serviço social. Para você dizer que você é uma assistente social, você só pode dizer isso se você tiver inscrição no conselho. Então, o que você tem é uma licença profissional. Se você é assistente social, você tem uma licença profissional. Você concluiu o curso de serviço social, cumpriu os requisitos que a lei determina, você foi até o conselho e requereu uma inscrição. Fez a inscrição? Fez. Aí você é um assistente social. Aí você sim é assistente social. O que você pediu no conselho foi uma licença profissional. Foi uma licença. Veja, a emissão da licença é um ato de gestão. Por quê, professor? Porque o conselho, ele não te obrigou a ter uma licença. Te obrigou? Ele chegou para você e determinou, dizendo assim, olha, você vai ter a licença agora, tome agora. Não, foi você que pediu. Você foi lá e fez um requerimento. Então é um ato de gestão. É um ato em que não houve determinação. Ele não determinou nada. Você fez um pedido e ele atendeu. Ele foi lá e deferiu sua licença. Nós temos também, pessoal, um ato de expediente. Um ato de expediente, pessoal, é um ato interno. Um ato de expediente é um ato de rotina. Um ato de expediente é um ato em que a administração pública ela visa apenas dar andamento. É um ato em que a administração pública visa apenas dar andamento aos procedimentos internos e burocráticos da administração pública. Apenas visa dar andamento aos procedimentos de rotina da administração pública. Esse é o ato de expediente. Por exemplo, pessoal, um ato, um protocolo. Quando eu vou dar entrada no processo, eu faço um protocolo. Então, é praticado um ato de protocolo. Isso é um ato de expediente. Um carimbo de arquivos. Existe um processo que foi concluído, eu vou lá e determino o arquivamento do processo. Ato de expediente é um ato de rotina interna burocrática. Não gera maiores repercussões. Tranquilo, beleza? Quanto às prerrogativas, império, gestão ou expediente. Maravilha. Quanto aos destinatários, o ato ele pode ser um ato geral ou um ato individual. Quanto aos destinatários, geral ou individual. Professor, qual é a diferença? Gente, um ato geral é um ato que tem como objetivo alcançar diferença. Gente, um ato geral é um ato que tem como objetivo alcançar a coletividade. Um ato geral é um ato que tem como objetivo alcançar a coletividade. É um ato, pessoal, que não tem destinatário específico. Não é um ato para João, para Pedro, para Maria e Antônio, não. É um ato que tem como objetivo alcançar todas as pessoas que estão naquela condição. Esse é um ato geral. Exemplo, um grande exemplo, pessoal, dos atos gerais são as normas, tá? As normas são grandes exemplos de atos gerais. Então, por exemplo, uma
Resolução. A resolução tem o objetivo de alcançar as pessoas, uma instrução normativa, visa alcançar todo mundo, toda a sociedade. Um decreto, como regra, visa alcançar toda a coletividade, como regra. Então, atos gerais são normas. Além de normas, outros exemplos, edital. Edital de concurso, por exemplo, pessoal. Edital de concurso público. Ora, o edital de concurso público não visa apenas uma pessoa, visa toda a coletividade, visa toda a coletividade. Esse é um ato geral. Tranquilo. Beleza. E o que seria um ato individual, professor? Ora, um ato individual, pessoal, é aquele ato que tem destinatário específico. Vou até colocar uma observação aqui, que é a seguinte. O ato individual é aquele ato que tem destinatário específico. A administração está dizendo quem é que deve obedecer aquele ato. Um exemplo claro, a sua nomeação. Olha só, eu estou profetizando aqui a sua nomeação, hein? A sua nomeação como assistente social concursado, é um ato individual. Porque eu estou nomeando quem? Estou nomeando João Maria José. Vai ser assim, é uma portaria de nomeação, tá, gente? Não tem assim, ó. O prefeito, o governador, o presidente, tem o nome da autoridade. Fulano de tal resolve com base com fulcro na lei tal, no artigo tal, diz lá o fundamento legal, aí lá embaixo coloca assim, resolve nomear fulaninha de tal para o cargo efetivo, para o cargo de provimento efetivo de assistente social. Olha só que beleza. Veja, esse ato de nomeação é um ato individual, porque ele está sendo direcionado para fulano, para ciclana. Então, um grande exemplo de ato individual é a multa de trânsito, é a nomeação. A multa de trânsito também. A multa de trânsito, gente, olha, você toma multa de trânsito. A multa de trânsito está expedida para você, não é para todo mundo, é para você aquela multa. Penalidade de demissão do servidor individual. Eu estou demitindo um servidor, aquele servidor específico. Tudo bem? Beleza? Ok. Existem duas espécies de atos individuais que eu preciso te falar porque vez ou outra cai em prova. Quais são as duas espécies de atos individuais? São elas, pessoal. Existe o ato individual singular. Vou colocar de azul aqui para ficar mais esquematizado para a gente. Existe o ato individual singular. Existe o ato individual plurimo. Qual é a diferença, professor? O ato individual singular é aquele que tem um destinatário específico. Exemplo, multa de trânsito, nomeação de servidor, os exemplos que eu falei. É só uma pessoa. O ato individual plurimo é aquele ato, gente, que tem destinatário específico, mas não é só um, são dois ou mais. Gente, como é que pode ter um ato individual plurimo? Você já é servidor, já é servidora pública. De repente, o órgão nomeia 3 servidores para fazerem parte de uma comissão de licitação. Vejam, o órgão está nomeando João, Maria e José para fazer parte da comissão. É todo mundo que está sendo nomeado? Não, é só João, Maria e José. Eu posso dizer, portanto, que esse caso
É um ato em que tem destinatário específico? Tem, ora. Ela está dizendo que é João, Maria e José. Então tem destinatário específico. Mas aqui não é só uma pessoa, são duas ou mais. Então, se tem destinatário específico, mas não é apenas um destinatário, são dois ou mais, é plurimo. Então, exemplo, nomeação de membros de comissão. Nomeação de membros de comissão. Ato individual plurimo. Beleza, gente? Tranquilo? Ok. Nós vamos ter também, pessoal, quanto ao alcance. Quanto ao alcance, o ato pode ser interno ou externo. Meus amigos e minhas amigas, o ato interno é aquele ato, pessoal, que traz consequência apenas para dentro da administração pública. O ato interno é aquele ato que traz consequência apenas dentro do próprio âmbito da administração. Esse é o ato interno. Então, por exemplo, uma advertência ao servidor, ato interno. Remoção de um servidor público, remoção do servidor de uma unidade para outra unidade, ato interno. Apenas repercussão apenas dentro da própria administração. Ato externo, pessoal, não. Ato externo é aquele ato que tem consequências externas, ou seja, é aquele ato que tem consequência jurídica fora da administração pública. Gera consequência externa, fora dos portões da administração. Esse é um ato externo. Exemplo de ato externo, multa de trânsito. Multa de trânsito é um ato externo. Nomeação é ato externo. Por quê? Porque, olha, tu é nomeado, tu não faz parte da administração ainda, tu está sendo nomeado. Nomeação é ato externo. Desapropriação, licença, autorização, enfim, tem vários atos. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Uma pegadinha de prova. Edital. Edital é ato interno ou externo? O que você acha? Pensa aí, dá uma pausa e pensa. Pensa aí uns 10 minutos. Uma brincadeira. Vamos lá. Um edital, pessoal. Edital, depende. Se for um edital, imagina, edital de concurso público. Edital de concurso público visa toda a sociedade. Então não visa apenas dentro da administração, ele é externo, ele visa a coletividade. Então edital de concurso é um ato externo. E um edital, por exemplo, pessoal, de remoção de servidores, opa, é diferente, hein? Edital de remoção. Edital de remoção. Eu lanço um edital para saber quais servidores eu vou remover de um lugar para outro. Ato interno, pô. O edital de remoção visa a remoção de servidores, visa alcançar eficácia apenas internamente. Edital de promoção para um cargo, lança um edital para fazer um processo seletivo ali. Quem ganhar vai receber uma promoção interna. Entendeu? Então, tudo vai depender de onde for, tá? Da eficácia. Edital de concurso é externo, edital de licitação é externo, edital de remoção é interno, edital de promoção é interno. Tranquilo? Quanto ao destinatário, quanto ao seu alcance. Ok. Vamos falar agora de mais 2 critérios de classificação. Primeiro é quanto à execuibilidade.
Quanto à execuibilidade, pessoal, o ato ele é perfeito, imperfeito, pendente ou consumado. Perfeito, imperfeito, pendente ou consumado. Pessoal, o que seria um ato perfeito? O ato perfeito, pessoal, o ato perfeito é aquele ato que concluiu o seu ciclo de formação. Posso dizer assim, ó, um ato perfeito é o ato que tem um ciclo de formação. É o ato que tem um ciclo de formação completo. Esse é um ato perfeito. Como assim, professor? Vamos lá, pessoal. Lembra daquele ato que a gente falou que é perfeito? É um ato perfeito. Ele é perfeito para a gente falar desse exemplo aqui. Aquele ato complexo. Portaria interministerial. Vamos lá. Na portaria interministerial eu teria um ministério, eu teria outro ministério. Ministério X, Y, não importa. No final sairá uma portaria interministerial. Ok. Veja que eu tenho dois órgãos, eles se unem para juntos expedirem um único ato. É um ato complexo. Gente, vejam só. Ato perfeito é aquele ato, por exemplo, o Ministério X foi lá, manifestou sua vontade. O Ministério Y foi lá, manifestou sua vontade. Quando os dois se uniram e manifestaram sua vontade e o ato foi concluído, eu posso dizer que é um ato perfeito. Agora, suponhamos, pessoal, o Ministério Y manifestou vontade e o Ministério X não manifestou ainda. O Ministério X está calado ainda. O Ministério Y já fez o que tem que fazer para o ato acabar, para o ato ficar pronto. Mas o Ministério X ainda não. Eu posso dizer, então, gente, que o ato teve a sua produção iniciada, mas não foi concluída ainda. Portanto, é o conceito de ato imperfeito. Ato imperfeito é aquele ato imperfeito, é aquele ato em que não teve ainda um ciclo de formação completo. O ministério só manifestou vontade, do outro não. Por exemplo, eu estou redigindo um ofício. Eu estou lá no órgão, redigindo um ofício. No meio do ofício, acabou meu expediente, não tem mais como ficar lá. Beleza, vou continuar no outro dia. Então, ato imperfeito. Eu comecei a produção do ato, naquele momento é imperfeito. Você, assistente social, está fazendo um relatório super minucioso. Não é um relatório que você faz em 10 minutos. Suponhamos que é um relatório de uma reavaliação de uma criança que está sob acolhimento institucional, puxando aqui um pouquinho para o ECA, né? Tem uma criança que está sob acolhimento institucional e você é assistente social da Justiça da Infância e Juventude. E você tem a incumbência de construir um relatório. Aí você está fazendo esse relatório lá, ó. Começou a produzir o relatório, não concluiu ainda. Tá ali, deixou aquele relatório no meio, na metade, no outro dia você continua. Ato imperfeito. Começou a produção, mas não terminou ainda. Tranquilo? Gente, o ato imperfeito nem existe, tá? Eu nem posso dizer que é ato administrativo. O ato administrativo ele só existe quando ele é perfeito. Só é existente quando ele cumpre o ciclo de formação. Ok. E o ato pendente, professor, é o quê? O ato pendente, pessoal, é aquele que espera alguma coisa. O nome já fala. Pendente. Se está pendente é porque falta alguma coisa para esse ato. Pessoal, o ato pendente é aquele ato que ele é perfeito. Quando eu falo perfeito é que ele existe, mas ele ainda não chegou até a sua eficácia plena.
não pode ser executado naquele momento, porque está atrelado a um termo ou uma condição. Qual é a diferença? O que é termo, professor? O que é termo? Gente, termo nada mais é do que um evento futuro e certo. Já condição é um evento futuro e certo. Então temos a diferença entre termo e condição. Exemplo, não é exemplo na vida, depois a gente puxa aqui para o direito administrativo, tá? Por exemplo, pessoal, alguém chega para você, olha que beleza, alguém chega para você e diz assim, olha, fulano, se você, a prova do concurso que você vai fazer daqui a 30 dias, quando você fizer essa prova, eu vou lhe dar um carro de presente. Olha que beleza, carro de presente, quem não quer? Maravilha, um carro de presente. Pode mandar para o professor, um carro de presente, olha só. Vejam só, esse presente, essa doação que foi feita a você, ela está atrelada a um termo. Porque ele disse assim, eu vou lhe dar o carro. Eu lhe dei o carro já, na verdade. Eu lhe dei o carro é seu. Mas você só vai poder usar o carro daqui a 30 dias. Quando você fizer a prova. Depois da prova. A prova é dia 1º, pronto. Dia 2 você vai ter o carro. Esse seu presente está atrelado a um termo. Por quê? Porque você vai ganhar o carro e já tem data para isso. É um evento futuro e certo. Por que futuro? Porque vai acontecer. Porque é certo. Porque é certeza que dia 2 vai chegar. É certeza que dia 2 vai chegar. É certeza que aquela data marcada vai chegar. E o que seria a condição? Vamos para o mesmo exemplo, só com uma pequena mudança. A pessoa chega para você e diz assim, olha, tu tem prova daqui a 30 dias, né? Quando você fizer a prova, se você passar, eu te dou o carro. Mudou, não mudou? Se você passar, eu te dou o carro. Aqui é diferente. Aqui é condição, total condição. Aqui ele te deu o carro, mas o presente ele está atrelado ao fato de você ter aprovação no concurso. Se você passar, você vai ter o carro. Se não passar, não vai ter. Então isso é uma condição. Evento futuro e incerto. Na administração a gente também pode fazer assim. Vamos supor, pessoal, a administração pública concedeu uma permissão de uso para um comerciante utilizar um quiosque de uma universidade federal. Então a universidade deu uma permissão para ele colocar uma lanchonete na universidade. Veja, a universidade é um prédio público, né? Aqueles quiosques são prédios públicos. Se eu vou usar aquele prédio para realizar uma atividade privada, eu tenho que ter uma permissão de uso, por exemplo. Uma permissão, concessão, mas enfim, uma permissão de uso. Beleza. Suponhamos que a universidade, na permissão, coloca assim. Assina a permissão, mas na permissão ela coloca. Você só pode ocupar o espaço daqui a 3 meses. A partir do dia tal, você vai ocupar o espaço. Claramente, essa permissão está atrelada a um termo. É um ato pendente. Porque, embora perfeito, embora assinado, mas a própria permissão está dizendo que você só poderá ocupar o espaço daqui a 3 meses. Ato pendente. Está atrelado a um termo. Tranquilo, gente? Beleza?
ato consumado. Pessoal, o ato consumado tem uma diferença, tá? O ato consumado tem uma diferença. Qual é a diferença aqui? O ato consumado, pessoal, é aquele ato que é perfeito, é aquele ato que não é mais pendente porque esse ato já foi executado. E esse ato consumado é aquele ato que não tem mais nenhum efeito futuro. O ato consumado é o ato que não tem mais nenhum efeito no futuro para gerar. Como assim, professor? Por exemplo, pessoal, vamos lá. Da nossa cozinha aqui. Ato consumado. Suponhamos ato de concessão de férias. Gente, as suas férias como servidora pública, como servidor público, o ato de férias é publicado em diário oficial. Então você faz um requerimento inicialmente. Quando o seu ato de férias é concedido, ele é publicado em diário oficial. Tá? Ok. Suponhamos que aí vou pegar um dia aleatório, dia 2 de um mês, 2 de março, vamos lá, 2 de março. Dia 2 de março, publicou no Diário Oficial tuas férias. Ok. E aí, gente, essas férias serão gozadas, suponhamos, do dia 1º de abril até o dia 30 de abril. Exemplo, tá, gente? Aqui é o período de gozo. Opa! Aqui é o período de gozo de suas férias. Período de gozo de 1º de abril a 30 de abril. Meus amigos e minhas amigas, chegando lá no dia 2 de maio, por exemplo. 2 de maio. Esse ato de concessão de férias publicado aqui atrás, esse ato de concessão, ele ainda vai ter algum efeito futuro lá no dia 2 de maio? Lá no dia 2 de maio, esse ato do dia 2 de março, ele ainda tem algum efeito para gerar? Não. Todo o efeito desse ato publicado em 2 de março, ele acabou aqui dia 30 de abril, que foi quando as férias acabaram. O seu período de gozo acabou aqui, pronto. Então, gente, depois do dia 30 de abril, já no dia 1º, no dia 1º de maio, eu posso dizer que esse ato de férias publicado em 2 de março, lá em 1º de maio, é um ato consumado. Por que consumado, professor? Porque não tem nenhum efeito futuro, já se consumou. Todo o efeito desse ato ficou lá para trás. Tranquilo, gente, beleza. Quanto à execuibilidade, é isso. O ato é perfeito, imperfeito, pendente ou consumado. Ok. Último critério de classificação que a gente vai analisar é esse, tá? Aí no próximo bloco a gente vai falar sobre algumas espécies de atos. Mas o último critério do nosso bloco aqui é este, quanto aos efeitos. Pessoal, quanto aos efeitos, o ato ele pode ser constitutivo, declaratório ou enunciativo. O enunciativo eu vou deixar para explicar a vocês quando eu falar sobre espécies de atos. Aí eu vou falar sobre atos normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos. Então, o enunciativo eu não vou querer falar neste momento. Não vou querer falar neste momento. O que eu quero conversar com você nesse momento é sobre o constitutivo e o declaratório. Tá? Gente, o ato constitutivo declaratório. Os termos ajudam, tá, gente? Os termos ajudam. Por exemplo, declaratório é um ato que declara. Através desse ato, a administração reconhece um direito que já existe. O
constitutivo não declara. No ato constitutivo, a administração cria, modifica ou extingue um direito que já existe. Então, no ato constitutivo, ela não declara apenas, ela constitui. Constituir é mudar alguma coisa. Então, no constitutivo, ela faz algum tipo de alteração no mundo jurídico. No constitutivo, ela cria, extingue ou modifica direito. Vamos para exemplos? Tá? Vamos falar da licença e da autorização. São atos que a gente conversa muito, até no próximo bloco também vamos conversar sobre eles. Licença e autorização. Veja, licença para construir é um ato vinculado. Ou qualquer outro tipo de licença é um ato vinculado. Para construir, para dirigir, para exercer profissão. A autorização de uso é um ato discricionário. Vamos para a licença. Você quer construir alguma coisa, pessoal? A lei, ela diz assim, olha, se você tiver todos esses requisitos e você levar toda essa documentação até a administração, você vai ter o direito. Então veja que na licença é um exemplo de ato declaratório. Por quê, professor? Porque a licença é um exemplo de ato declaratório. Porque veja, na licença, como é um ato vinculado e como você cria o direito quando você cumpre os requisitos, na licença, a administração ela não está criando um direito para você. Olha como é que acontece. Na licença, a lei diz que você tem que cumprir os requisitos. A lei garante que se você tiver esses requisitos cumpridos, você tem direito à licença. Então você vai lá, corre atrás do licenciamento, corre atrás do projeto de engenharia e arquitetura, você corre atrás de toda a documentação que está na lei. A partir do momento que você cumpre todos os requisitos, que você junta todos os documentos que a lei prevê, você tem direito à licença. A licença já é sua, você já tem um direito. O direito foi criado. O direito foi criado quando você adquiriu os documentos. Mas você precisa ir na administração. Quando você vai na administração e a administração te emite a licença, ela não está criando o direito para você ali. Ela está apenas reconhecendo um direito que você já tem. Você, repito, você tem o direito a partir do momento em que os requisitos são cumpridos. A partir do momento que você cumpre os requisitos, você tem o direito. Você tem o direito a partir daquele momento. Nasceu ali. O direito nasceu ali. Nasceu ali. Tá? Mas você precisa até a administração para que ela reconheça. Então, quando você vai na administração e ela dá um ok, ela reconheceu, ela diz, não, de fato, você tem direito. Então, ela reconhece o direito. Já a autorização de uso é diferente. Suponhamos que tu quer uma autorização de uso para fechar a tua rua, para fazer uma quadrilha junina. Pelo amor de Deus. Então, tu quer fazer uma quadrilha junina com os teus vizinhos e tal. Para isso quer fechar a rua, para fazer uma festa. Para fechar a rua tem que ter autorização de uso. Veja, como a autorização de uso é um ato discricionário, como a autorização de uso é um ato discricionário, mesmo que você junte toda a documentação do mundo, mesmo que você faça um abaixo-assinado de todos os moradores daquela rua, ainda assim, quando você vai até a administração, você ainda não tem direito. Porque a administração vai analisar, além de analisar a documentação, ela vai analisar conveniência e oportunidade. Se ela entender, através dessa análise de conveniência, se ela entender que é conveniente e conferir aquela autorização, aí ela entende que você
vai ter uma autorização, ela entende que aquela utilização do bem vai atender interesse público, aí ela veja, como na autorização tu ainda não tinha direito, porque a administração podia negar sem problema. Então, como tu não tinha direito ainda na autorização, quando a administração assina a autorização, ela está te dando direito. Então, na autorização de uso é um ato constitutivo, pessoal. Por quê? Porque quando a administração emite a autorização, ela está criando o direito para o particular. O particular não tinha direito ainda, ele tinha uma mera expectativa. Ele ainda esperasse a administração pública entender necessário ou não. A partir do momento que a administração entende necessário, entende conveniente e assina o ato, ela diz, pronto, agora você não tinha antes você não tinha. Mas agora eu analisei e agora eu entendo que você tem direito. Toma aqui. Essa é a diferença. Ato declaratório, exemplo, licença. O direito já foi criado lá atrás, quando você adquiriu, cumpriu os requisitos. Você tem o direito, mas a administração reconhece. No constitutivo, você não tem direito nenhum. Você vai com a mera expectativa e lá ela analisou conveniência, beleza, assinou o ato. Quando ela assina o ato, ela está criando ali, naquele momento, o direito para você. Tranquilo, gente, beleza? Vou fazer ainda nesse bloco com vocês. Esse bloco vai ser um pouquinho mais longo, porque a gente vai fazer 4 questões de provas. Vamos lá. 4 questões de provas a partir da questão 2. Questão aí, a partir da questão 2, questão da Banqueades 2023, questão 2 da aula de hoje, ela diz assim: acerca da classificação dos atos, assinale a alternativa correta. Letra A. Atos discricionários. Talvez atos discricionários são os que a administração pratica sem margem alguma de liberdade. Opa. Gente, no ato vinculado não existe liberdade nenhuma. Está errado, gente. O ato em que não existe liberdade nenhuma é o ato vinculado. Então, sem margem alguma de liberdade de decisão, pois a lei previamente determinou o único comportamento possível a ser adotado. Isso é ato vinculado. Ato vinculado, tá? Eu já posso, inclusive, analisar e fazer um link com a letra C. A letra C diz assim: atos vinculados são aqueles em que a administração pode praticar com certa liberdade de escolha, nos termos e limites da lei, quanto ao seu conteúdo, seu modo de realização, oportunidade e conveniência. Gente, a liberdade de escolha, conveniência, oportunidade não é ato vinculado, é ato discricionário. Então, o que ela fez aqui, ó, foi uma troca. O que ela fez aqui foi uma troca discricionária. Bacana, e meu tocão? Ela trocou o conceito de vinculado e discricionário. Ela trocou os conceitos da letra A e letra C. Tá? Letra B. Atos de gestão são atos internos da administração pública relacionados às rotinas de andamento dos variados serviços executados. Gente, quando você vê na prova ato interno, ato de rotina, não é ato de gestão, é ato de expediente. Ato de expediente. A gente conversou sobre isso. Quanto às prerrogativas, né? Beleza. Aí ele fala na letra E, ato de expediente. Vamos ver se está certo. Atos de expediente são praticados pela administração na qualidade de gestora de seus bens e serviços, sem supremacia. Aqui não é expediente, aqui sim seria um ato de gestão. Gestora dos bens e serviços,
sem imposição de vontade, sem supremacia. Sobrou a letra D. Atos de império, lembra de imperador, lembra de poder. Tem poder, tem supremacia. Atos de império são aqueles em que a administração impõe coercitivamente aos administrados, criando para eles obrigações ou restrições de forma unilateral e independentemente de sua anuência. Perfeita, letra D. É o ato do império, não importa se ele concorda. Ela vai lá e determina. Letra D certíssima, gente. Tranquilo? Veja que essa questão 2 é uma questão típica, tá? De concurso, ela fica trocando conceitos. É uma questão que você pode encontrar muito na sua prova. Questão 3. Ele traz aqui, gente, sobre a formação e efeitos do ato. Relacione adequadamente as colunas. Então ele fala, ato válido é ato que está de acordo com a lei. Ato perfeito é o que completou, cumpriu o ciclo de formação. Eficaz é aquele que já pode ser executado, não tem nenhum termo ou condição. A primeira afirmativa diz, é o ato que completou as etapas necessárias para a existência. Nossa, a gente conversou muito sobre isso, é o ato perfeito, né, gente? 2, é um ato perfeito. Cumpriu o ciclo de formação, completou as etapas, é um ato que existe. É o plano da existência, é um ato perfeito. E o segundo afirmativa, é um ato apto a produzir efeitos próprios do ato. Típico, gente, aquele ato que está apto a produzir efeitos é aquele ato que não está amarrado, não está atrelado a um termo ou condição. Imagina, se um ato está atrelado a um termo. Lembra daquele exemplo que eu dei de uma permissão de uso? A permissão diz lá, a permissão é assinada e diz que o comerciante poderá ocupar o bem daqui a 3 meses. Esse ato é perfeito, é existente, mas não é eficaz. Ele não está apto a produzir efeito. O efeito é só depois, daqui a 3 meses. Então, ato eficaz, 3, ato eficaz é aquele apto a produzir efeitos. E por último, é aquele que foi praticado de acordo com o ordenamento jurídico. Se está de acordo com o ordenamento jurídico, é um ato legal, é um ato válido. Portanto, 1, 2, 3, 1, gabarito, letra C, é o nosso gabarito. Tranquilo, meus amigos, minhas amigas? Essa é a questão 3 da aula de hoje. Questão 4, Manquidecan diz assim, acerca da classificação das espécies dos atos, assinale a alternativa, lembra que está pedindo a incorreta, né, gente? Aquela coisa, sempre que está pedindo a incorreta, tu tem que lembrar que é sempre a incorreta para tu não distrair. A letra A diz, atos complexos, segundo aquele macete que a gente conversou, complexo lembra de sexo, 2 ou mais órgãos. No ato complexo, conjuga-se a vontade de 2 ou mais órgãos ou autoridades para formar um único ato. Está certíssimo, mas eu estou querendo a incorreta, então não marco ela. Não marco. Letra B. Atos de império são aqueles praticados em horizontalidade entre a administração pública e o particular. Será, gente? No ato de império existe horizontalidade? Não, né, pessoal? O ato de império é vertical. No ato de império tem supremacia. A administração determina, cria obrigação, cria restrição para o particular. Então está errada a letra B, portanto é o gabarito. A letra C, atos compostos, é um ato que compõe o outro, é um principal e um acessório. Nos atos compostos, há a figura do ato principal e do ato acessório, certíssimo. E letra D, o ato de cassação de aposentadoria é espécie de ato punitivo. A gente ainda vai conversar
na aula de hoje, pessoal, sobre ato punitivo, tá? Mas tá certo. Atos punitivos são atos que visam punir, aplicar penalidade. E a cassação de aposentadoria certamente é um desses casos, tá? Então, questão 4, de fato, a única incorreta é a letra B. E para fechar o bloco, vamos para a questão 5 da aula de hoje. Então, a gente fez a questão 1 no bloco. No primeiro bloco da aula, a gente fez a questão 1. E nesse bloco, a gente faz 4 questões, fechando até a questão número 5. Instituto Consulplan diz assim, ó, ela traz 3 atos e pede para a gente classificar. Questão muito boa, tá? Interdição de restaurante realizada pela vigilância sanitária. Ok. Por descumprimento de regras. Por descumprimento de regras, na verdade foi só um ato que ela trouxe aqui. Ela traz um ato e pede para a gente trazer 3 classificações. Gente, o restaurante foi interditado pela vigilância sanitária, porque o restaurante descumpriu regras fundamentais de segurança alimentar. Primeiro, ele fala aqui simples, composto, complexo. Quanto a essa classificação, pessoal, quanto a essa classificação de manifestação de vontade, é simples, complexo ou composto? Veja, ele fala que só um órgão, né? É uma interdição que foi realizada pela vigilância sanitária. Ela não fala de nenhum outro órgão. Então não é complexo. Já corto a letra E. Não é complexo. Outro detalhe. Será que é composto? Para ser composto tem que ter um ato principal e um ato acessório. Não é o caso. Interdição, acabou. Ela não cita um ato acessório à interdição ou um ato principal que a interdição é acessória. Não cita, então não é composto também. Corta a letra A. Corta a letra A. Vai ser simples, com certeza é simples. Simples, ok. Analisando a letra B, eu já posso dizer que a letra B está errada porque ela diz interno. Gente, interdição de restaurante. A administração está interditando um restaurante particular. É um ato externo. Lembra que o ato interno é aquele ato que tem eficácia dentro da própria administração. O externo é que visa alcançar alguém da sociedade. É o caso. É um ato que visa alcançar um restaurante particular. Então não é interno, é externo, tá? É externo. Beleza. A letra C diz simples, externo e individual. Esse ato é individual ou geral, hein, gente? A letra D diz que é geral. E a letra C é individual. Geral é aquele ato que não tem destinatário específico. Individual é aquele que sim, que a administração determina que é o destinatário. E aí? Gente, ela tá aplicando uma interdição no restaurante X. Não são todos os restaurantes da cidade que estão sendo interditados. É o restaurante específico. É aquele restaurante. É a interdição de um restaurante, ó. De um restaurante específico. Então é individual, não é geral de jeito nenhum. Gabarito letra C. Aqui também não seria de gestão, seria de império, né, gente? É um ato império. Ela determinou, ela criou uma restrição para o particular. Tu não pode mais abrir um restaurante, está interditado. Então, de fato, letra C é um ato simples, porque é só um órgão.